Entre a língua italiana e a língua portuguesa, existem muitos falsos cognatos. A gente diria falsi amici no italiano. E tem dois verbos que eu gostaria de destacar, que é o verbo essere e o verbo stare. O verbo essere, ele tem o significado no português de ser e estar. É tipo um verbo to be. E ele é frequentemente confundido com o verbo stare, que significa ficar, porém que em algumas situações também tem o significado de estar. E eu quero sanar essa dúvida com vocês. O verbo essere, ele é utilizado para identificar uma pessoa, quando uma pessoa se apresenta. Por exemplo, io sono Olavo, lui è Fabrizio, noi siamo Olavo e Fabrizio. Uma outra utilização do verbo essere é com relação à nacionalidade, quando eu quero dizer de qual país eu venho. Então, io sono brasiliano, tu sei tedesco, lui è americano, noi siamo inglese, voi siete francesi. E ainda, eu vou utilizar o verbo essere para falar da qualidade de algumas coisas, como por exemplo, la casa è grande, il giardino è piccolo, la ragazza è bella. E também quando eu quero falar da localização, quando algo está em algum lugar, algo ou alguém está em algum lugar. Por exemplo, il libro è sul tavolo, io sono a Roma, noi siamo in Italia. O verbo stare, na sua tradução, significa ficar, ficar em algum lugar. Então existe uma diferença entre dizer io sono a casa e io estou a casa. No primeiro caso, io sono a casa significa eu estou em casa. E no segundo caso, io sto a casa significa eu fico em casa. Porém, o verbo stare em algumas situações, se comporta como estar. No caso de quando eu estou querendo saber a respeito da saúde de alguém, então eu faço a pergunta: Ciao bello, come stai? E a pessoa me responde: Ciao, sto bene. Ou Ciao, non sto bene, sto male. Então, nesse caso, eu uso o verbo stare e não o verbo essere. O verbo stare também é utilizado numa situação de gerúndio, ele atua como um verbo auxiliar. Então, por exemplo, io sto parlando, io sto mangiando, io sto camminando e assim por diante. Eu havia falado que o verbo stare ele é utilizado para se referir à saúde de alguém. Porém, quando eu falo de estado de espírito ou estado de humor de uma pessoa, eu tenho que usar o verbo essere. Por exemplo, io sono arrabbiato, eu estou bravo. Io sono contento, eu estou contente. Lui è felice, ele está feliz. Lei é triste, ela está triste. Outros dois verbos que causam confusão é o verbo avere, que significa ter no sentido de possuir, e o verbo esserti, que na verdade é um verbo pronominal, é a junção do verbo essere com a particella ti. O verbo esserti significa haver ou ter no sentido de existir. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui, ó. Quando eu possuo algo, eu uso o verbo avere. Io una casa, io ho una macchina, lui ha un giardino, lei ha un gatto, noi abbiamo una macchina, loro hanno una bicicleta. Já o verbo esserti, eu simplesmente estou descrevendo a presença de algo em algum lugar. Então, por exemplo, qui c'è un gatto, lì ci sono due gatti, qui c'è un telefonino. Pode ser que esse telefonino, esse celular, seja meu, mas o verbo não deixa isso claro. Ele só está querendo relatar a existência de um celular aqui nesse local. Então é diferente eu falar que eu tenho um celular do que aqui tem um celular. Io ho un telefonino, qui c'è un telefonino. O verbo avere, ele também é utilizado para quando eu sinto algum sintoma ou mesmo quando eu sofro de alguma doença. Então, por exemplo, ho mal di testa. No português eu diria que eu estou com dor de cabeça. Então veja bem, ele assume essa função de estar, né, porém nesse contexto dos sintomas. O mal di dente, o mal di gola, o mal di testa, o mal di pancia. São sintomas. Mas eu também posso utilizar o verbo avere para falar se eu estou com alguma doença. Por exemplo, o un raffreddore, eu estou com um resfriado. O l'influenza,
eu estou gripado. Existem tantos outros verbos que podem assumir a função de essere, avere, esserci, stare, mas no caso o que eu gostaria de passar para vocês eram esses 4 verbos. E agora eu vou conjugar cada um deles. Verbo essere: io sono, tu sei, lui è, lei è, noi siamo, voi siete, loro sono. Verbo stare: io sto, tu stai, lui sta, lei sta, noi stiamo, voi state, loro stanno. Verbo avere: io ho, tu hai, lui ha, lei ha, noi abbiamo, voi avete, loro hanno. Verbo esserci vai ser conjugado na terceira pessoa do singular e na terceira pessoa do plural. E eu não vou usar os pronomes. Então, a terceira pessoa do singular, no caso, corresponderia a lui e a lei. Porém, eu vou apenas conjugar o verbo. Então, eu vou utilizar a particella ti mais a conjugação da terceira pessoa do verbo essere. Conjugação terceira pessoa do verbo essere é. Ti è. Só que aí eu vou juntar essas duas coisas e vou abreviar. Então vai ficar c'è. Terceira pessoa do plural corresponderia ao loro, mas eu não uso esse pronome no início. Então vai ficar ci sono. Ti mais a conjugação do essere, sono. Como eu não tenho um encontro de duas vogais, nesse caso eu não preciso abreviar. Então vai ficar c'è e ci sono. E quando eu uso um, quando eu uso o outro? O c'è eu uso para me referir a coisas que estão no singular, e o ci sono eu uso para me referir a coisas que estão no plural. Como, por exemplo, qui c'è un gatto, ou qui ci sono due gatti. E é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, curtam, compartilhem e me sigam no canal. Valeu! E se você quiser estudar italiano comigo, entre em contato por um dos meus canais no Instagram. E eu também preparei um e-book com frases essenciais para você que vai viajar para a Itália. É só você entrar no link que eu estou deixando aqui na descrição e fazer a aquisição. Valeu!